Oi, eu sou a Márcia Nerd, e se rir de alguma coisa errada leva alguém pro inferno, eu acho que eu já tô condenada. É sério mesmo, Jimmy? Você estragou mais uma foto nossa? Moleque ceboso, você é adotado! E não sou só eu que eu sei, muita gente vai descer comigo. Mas falando sério agora, o povo que se diz do céu, os famosos crentes, costuma dizer que muita coisa leva as pessoas lá pra baixo. E nem mesmo os desenhos escapam ao que parece. E hoje vamos falar de desenhos satânicos, sátiras cristãs e como ir pro céu, ou quase isso. E aí, como vocês estão? Quem me segue no TikTok, por sinal tá aí na tela, eu postei a minha reação sincera com o episódio de Helluva Boss que lançou essa semana. Esse episódio me destruiu completamente. Com toda sinceridade, eu já tava meio obcecada por Helluva Boss e Hazbin Hotel há algum tempo, e essa polêmica me deu um bom motivo pra comentar aqui no canal. Enfim, Hazbin Hotel e o seu spin-off, Helluva Boss, são duas animações independentes criadas pela animadora freelancer Viviane Medrano, lançadas em 2020 no canal do YouTube dela, Vivizier Pop. São duas animações adultas, então apresentam muito sangue, muitos palavrões e referências sexuais. Oi, senhor! Isso por si só já poderia ser uma coisa polêmica, mas o buraco é mais embaixo no que se refere a isso. Vejam, essa animação tem uma configuração única, um cenário sem igual. A série se passa no inferno. Os personagens principais são demônios que assassinam pessoas na Terra, além de pessoas condenadas do inferno. E, naturalmente, esses demônios são inimigos dos anjos e fazem coisas ruins. Mas, sendo uma série de comédia, todas as várias implicações potencialmente perturbadoras, digamos assim, dessa configuração são levadas na base da piada, embora muitas vezes uma piada meio mórbida. Meus canibais, nada fica pra trás. Ué! Tem um rim no meu olho, mas não vou me importar. E isso faz muitas pessoas se sentirem ofendidas, porque a animação supostamente zombaria da religião cristã, por mostrar tantos conceitos cristãos como anjos, demônios, Deus e o diabo e etc., de uma maneira bem debochada e subversiva, eu acho. Ou seja, basicamente a criançada ficou irritada porque o desenho usa da religião pra fazer graça. Só isso. Você é horrível! Sua monstruosidade é incurável! Demorou pra perceber, hein? Idiota! E ok, em dias normais eu nem ligaria pra isso, porque esse tipo de coisa sempre acontecia. Quem cresceu nos anos 2000 lembra tranquilamente dos milhares de pastores que viviam dizendo que a Disney tinha pacto com um demônio, ou que Pokémon era sobre invocação de espíritos, ou sei lá o que. Assustava na época, mas hoje em dia eu só reviro os olhos e vou embora. Mas essa polêmica específica sobre Helluva Boss me atingiu de maneira diferente, porque, ao contrário de outros exemplos disso acontecendo, Helluva Boss é realmente um caso sobre uma animação que realmente faz piada sobre religião. Quando essas acusações absurdas são sobre os filmes da Disney ou sobre animes que nem sequer tocam no assunto, é mais fácil de você não levar a sério esse tipo de discurso. Criticarem Helluva Boss me fez pensar sobre isso de um ângulo diferente. E esse assunto me começou a parecer interessante, porque abre margem para pensar muita coisa sobre a religião e como ela é tratada na mídia. O cristianismo, principalmente. Porque, né, o cristianismo meio que dominou a maior parte da civilização. Então é a religião que, mesmo que você não pratique ou faça parte diretamente, você vai ser exposto a ela a todo momento. E o que eu acho interessante é que, como consequência disso, muitas pessoas sabem muito sobre a cultura cristã, sem nem necessariamente ser cristão. Você vai ter muitas pessoas que sabem que são anjos, o que é Lúcifer, por exemplo, ou o que é o diabo, ou os 7 pecados capitais, e coisa e tal, sem nunca nem ter pisado numa igreja. E por causa disso, eu acho que é mais fácil de acontecer de ter pessoas que gostam de brincar com essa mitologia, mas que não sentem nenhum tipo de fé ou crença nesses símbolos. Afinal, um símbolo só tem o significado que as pessoas definem pra ele. Se os anjos e demônios são símbolos religiosos, eles só são pras pessoas que acreditam. E aí, convenhamos, né? Toda vez que a Marvel faz uma história sobre Thor, que é um deus nórdico, ou que o Rick Riordan lança outro livro infantil sobre mitologia grega, não é basicamente a mesma coisa que Helluva Boss faz? Usar símbolos religiosos pra contar uma história? E raramente você vê alguém reclamando sobre isso. Por que será, né? Por que será? Nesse assunto, eu me lembro do psicanalista Carl Jung, que criou o conceito de inconsciente coletivo. O que seria, para Jung, uma parte da psique que é composta de imagens e sentimentos herdados dos antepassados, com outros seres humanos. Se, por exemplo, você tinha medo do escuro quando era criança, segundo o inconsciente de Jung, poderia ser explicado como um medo herdado dos ambientes primitivos, quando eles tinham medo do escuro, pela razão racional de que isso podia deixá-los vulneráveis a possíveis predadores. Dessa forma, o medo do escuro é um sentimento herdado, só para dar exemplo, de vocês entenderem. Por essa lógica, e com a grande influência que o cristianismo tem na nossa sociedade, eu acho que a maioria das pessoas tem
programado, digamos assim, dentro do cérebro, que os anjos são figuras puras e irreverenciáveis e que os demônios são coisas para se temer e odiar, que desviar disso parece ir contra as regras. Essa imagem preconcebida dos símbolos é tão forte que é quase subversivo criar um desenho animado, uma forma de arte que normalmente é mais infantil ou familiar, usando violência gratuita e linguagem de baixo calão e mostrando demônios, como se fosse uma forma de inverter os valores, pelo menos na visão desses crentes. Assim, mostrar os demônios como personagens principais e de uma forma tão violenta e chula é como se defendesse todo o suposto mal que é associado com essas figuras, o que obviamente não é a mesma coisa. É como se Helluva Boss apresentar o pecado da luxúria como um demônio doce e cuidadoso, e um namorado compreensivo automaticamente significa o mesmo que descender a luxúria e o pecado, e não apenas um criador de conteúdo tentando criar uma ficção legal. É um símbolo tão aprofundado na cabeça dessa gente que eles nem consideram abrir a mente para as possibilidades de uma outra interpretação. E só pra terminar, vamos só frisar o seguinte: todo mundo tem total direito de acreditar no que quiser, mas a ficção também tem que ser tão livre quanto o seu credo. Eu acredito que a mitologia e a religião, mesmo que você não acredite, revelam muito potencial para ser usada como uma forma de contar histórias, como a cultura pop tem demonstrado. Você tem Supernatural, Lucifer, Thor, Mulher Maravilha, Record of Ragnarok e, claro, Rasguem o Tel e Helluva Boss. Todas essas magníficas criações que usam da mitologia para comporem obras-primas. Que venham mais dessas histórias, porque o melhor da vida é saber brincar e levar a brincadeira, mesmo com o que você acha sagrado. E por hoje é só. Um videozinho mais curto mesmo, espero que tenham gostado. Mas me diz aí nos comentários o que você acha dessa polêmica. Se inscreve e ative o sininho, se curtiu, e Deus abençoe a todos vocês. Saia de novo todo domingo às 10 horas da manhã, e até que eu vejo vocês de novo na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!